Fala galera, esse é o canal Pedalando com os Rafas. Hoje a gente está aqui na Lecínia, pertinho de casa, fazendo um snow hiking e a gente resolveu compartilhar com vocês a diferença entre Granfondo e randonnée. Acompanha aí. Antes de começar esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e indique para seus amigos. Esse ano eu e o Rafa a gente decidiu focar mais nas provas de randonnée do que nas provas de Granfondo. Randonnée, o que é randonnée? Randonnée é uma prova não competitiva acima de 200 km. Aí você vai ter prova de 200, 300, 400 até 1.200 km. A Granfondo, gente, como vocês sabem, é uma prova competitiva. É uma prova de menos de 200 km. Na randonnée, as estradas são abertas. Você precisa respeitar o código da estrada. O que significa? Que você tem que respeitar os sinais de trânsito. Olha lá, gente, que bacana. A primeira Granfondo do ano, em setembro. E essa vai ser a primeira subida. Eu vou esperar o Rafa ali para torcer para ele. Simbora! No Granfondo existe toda uma organização. As ruas são fechadas, você não tem a necessidade de respeitar o código da estrada, você tem que simplesmente dar tudo de si e correr o máximo possível. Na randonnée você tem que ter autonomia total. É você e a sua bicicleta. A organização não te ajuda em nada. Na Granfondo você tem um apoio. Não é uma prova que você tem que se virar sozinho, como na randonnée. Na randonnée, não importa se você chegou primeiro ou por último, não tem classificação. E também não tem uma premiação. Na Granfondo não existe tempo mínimo. Na verdade, quem faz o tempo mínimo vence a prova. Existe só o tempo máximo para a conclusão daquele percurso, daquela prova. Ou seja, se, por exemplo, numa Granfondo de 100 km, o tempo máximo é de 3 horas e você levou 3 horas e meia, significa que você vai ter feito aquela meia hora de prova com o trânsito aberto, por exemplo. E aí, sim, é necessário você respeitar o código da estrada. Vai, Rafa! Vai pegar fuga! Na randonnée, a partida, o início da prova é a francesa. O que significa? Exemplo, das 8 às 9, entre 1 hora, você tem que sair pedalando. A largada de uma Granfondo é a tuta. Na randonnée, normalmente você tem um passaporte. Aqui na Itália se chama brevetto. O que significa? Durante a prova você tem vários PCs que você apresenta esse brevetto e eles têm que carimbar. Isso certifica que você passou naquele PC. Um PC é um ponto de controle. Na Granfondo, quando você chega, normalmente tem uma folha com os primeiros colocados. O meio de controle de que você realmente concluiu a prova é o chip. Os primeiros colocados em uma Granfondo ganham um prêmio. Normalmente são os 3 primeiros de cada categoria. Na randonnée, além de você ter o tempo máximo, você também tem o tempo mínimo. A gente vai fazer uma prova esse ano de 600 km. Verona, Resia, Verona. 600 km. Tempo máximo, 40 horas. Tempo mínimo, 20 horas. Se você fizer a prova em 18 horas, você tem que ficar esperando 2 horas até abrir o ponto de controle para ter seu carimbinho. Para finalizar, a coisa mais importante, a diferença entre o preço da inscrição de uma Granfondo para uma randonnée. Normalmente uma randonnée vai sair de 15 a 35 euros e uma Granfondo vai sair de 40 a 90 euros. Depende, obviamente, do tipo de prova que você está fazendo, se é uma prova muito mais organizada em uma cidade turística ou se é uma prova menor, com menos organização e o kit também é mais pobrezinho. Às vezes você não vai ganhar uma jersey como o Granfondo de Roma ou outros Granfondos mais conhecidos. Existe também uma diferença de vibe entre a randonnée e a Granfondo. E qual é a diferença? A vibe da randonnée normalmente é uma coisa entre você e a bike. Você faz o seu tempo, você conversa com a sua mente. É um desafio pessoal, é uma satisfação pessoal. A Granfondo normalmente é aquela, você vai fazer sempre acelerado
para ser melhor que o outro. A nossa vibe atualmente, depois da nossa cicloviagem, é fazer viagens de bikepacking e é experimentar esse mundo das longas distâncias. A gente não tá mais na pira de fazer uma Gran Fondo por classificação para ganhar algum prêmio. Na verdade, as Gran Fondos aqui na Itália, os vencedores são atletas profissionais em fazer Gran Fondo. Então é muito difícil você conseguir uma boa colocação. Mas não significa que nesse ano a gente não vai fazer algumas Gran Fondos. A gente vai utilizar principalmente essas provas para treinar. Se você tem alguma dúvida de randonnée, de Gran Fondo, já escreve aí nos comentários. A gente gostaria muito de saber se você gostou desse tipo de vídeo. Já deixa o like. Tchau, tchau, galera!